Boa noite a todas. Hoje é o nosso terceiro dia da campanha Atitudes de uma Verdadeira Mulher Cristã. Aqui quem está falando é a Miriam, do Ministério Prova de Fogo. E hoje nós vamos falar a respeito de congregar. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 12, diz assim: Congregai o povo, homens, mulheres e pequeninos, e os estrangeiros que estão dentro das vossas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de cumprir todas as suas palavras. Congregar significa juntar pessoas com o mesmo propósito em um lugar determinado. Nos tempos antigos, nos tempos da Bíblia, quando não havia templos, o povo ouvia o comando do Senhor e onde eles estivessem, eles deveriam levantar um altar e ali congregar, né? Levantar um altar de adoração ao Senhor e ali eles se ajuntavam para adorá-lo. Porém, nesse ajuntamento havia um propósito. E no texto de Deuteronômio que acabamos de ver, tem 4 citações importantes que nós devemos observar para entendermos o objetivo de congregarmos. O primeiro é ouvir. Ouvir também está ligado a obedecer. Porém, a obediência está intimamente ligada à fé. E a fé vem quando ouvimos a palavra. Não basta lermos as escrituras em voz alta, mas precisamos uns dos outros para edificação mútua. Por isso, é um dos motivos importantes congregar. Lá em Romanos, capítulo 10, versículos 16 e 17, diz assim: Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Provérbios 1, versículos 5 a 8, diz assim: O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. O segundo critério que Deuteronômio nos mostra é o aprender. Jesus falava, aliás, ele fazia e ensinava. Assim, ele também nos ordenou a fazer. Jesus ensinava pelo exemplo. Lá em Atos, capítulo 1, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Em Mateus capítulo 11 também fala: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O terceiro critério que Deuteronômio nos mostra é o temor. A palavra descreve como é sábio aquele que teme ao Senhor. Lá em Salmos, capítulo 111, versículo 10, diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos.
O seu louvor permanece para sempre. Em Provérbios 9, também fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O quarto critério é praticar. Jesus compara aquele que cumpre e pratica a palavra ao homem prudente. Lá em Mateus capítulo 7 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. A palavra também nos ensina que quando não praticamos a palavra, vivemos no engano. Tiago capítulo 1 diz assim: e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Hebreus capítulo 10: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então aqui está uma grande orientação para que a gente não deixe de congregar, como é de costume de alguns. E se esse conselho, minhas amadas, era válido há cerca de 2000 anos atrás, imagine no dia de hoje, com uma vida atribulada, corrida e com tantas tentações à nossa porta. Embora existam muitos ministérios virtuais hoje em dia, incluindo o nosso Ministério Prova de Fogo, embora a internet facilite o acesso à informação, é muito importante que você faça parte de uma igreja e congregue com outras pessoas que estão no mesmo propósito de você, no mesmo propósito de buscar a Deus. Fazer novas amizades, amizades saudáveis e não somente conviver com as pessoas do mundo que não têm a mesma visão e objetivos que você. Quando congregamos, estimulamos a nós e nosso próximo a também estar em comunhão com Deus. Existem muitas pessoas que têm uma verdadeira aliança com Deus e são fortes, né? Mesmo sem ser membro ativo de uma igreja. É verdade, existe. Porque o simples fato de estar dentro de uma igreja também não nos torna verdadeiros cristãos, mas o fato de ouvir e praticar a palavra. Mas nós precisamos concordar que não participar ativamente de uma igreja pode sim enfraquecer a nossa fé. Nós podemos facilmente nos deixar levar pelas coisas do mundo, nos influenciar por pessoas que não têm a mesma fé, falsas amizades, enfim. Nós enfraquecemos e não conseguimos enxergar que nossas escolhas estão nos afastando da vontade de Deus. Começamos a achar que tudo é normal, porque passamos a enxergar com os olhos carnais. Sendo que, ao sermos membros ativos de uma igreja, nós aguçamos os nossos olhos espirituais. O ato de congregar tem por objetivo nos instruir na palavra, nos fortalecer e avivar a nossa fé, para que a gente alcance a estatura de verdadeiros cristãos, obedientes, cheios de fé genuína, verdadeiros imitadores de Cristo, sábios e prudentes. Quando Paulo falou não deixeis de congregar, ele está falando que existe um poder, uma unção, que só pode ser provado na coletividade, ou seja, no congregar. Quando estamos na igreja, reconhecemos a importância de estar com nossos irmãos. Reconhecemos a importância de estarmos reunidos na mesma fé. E é porque entendemos que precisamos um dos outros e que precisamos ouvir e receber a palavra para aprender mais de Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: a minha pregação, a minha abordagem, meu ensinamento no meio de vocês não constitui de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de manifestação do Espírito e de poder.
Ou seja, uma ministração ungida é uma manifestação do poder do Espírito de Deus. Nós precisamos amar o ensino. Nós precisamos amar a manifestação da palavra de Deus. Mesmo que a gente não sinta nada, que a gente não se emocione, que não chore, que não sinta arrepios, que não sinta fogo algum. Mesmo sem emoção alguma, ainda assim será Deus. Porque Deus é a sua palavra. E amando e obedecendo a sua palavra, nós estaremos amando a Deus. Quando Deus te chamar para um tempo de oração e comunhão, vá. Deus precisa saber que você está com Ele em todos os momentos, assim como Ele está com você. A gente só faz o que acha importante fazer. Então, se você não acha importante congregar, provavelmente não vai ir. Mas eu garanto que quando você criar esse hábito, vai sentir o seu relacionamento com Deus estreitar, a sua intimidade com Deus aumentar. Nós vivemos num tempo em que a correria faz parte do nosso dia a dia. 24 horas são pouco para cumprirmos os nossos compromissos. A sociedade moderna vive num ritmo frenético e essa situação prejudica, inclusive, a comunhão entre família e igreja. E a palavra também fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Então, cabe a você, mulher, levar a sua família para congregar. Será que, por causa dessa correria, dessa falta de tempo, não bastaria assistir uma pregação na nossa casa, ao invés de irmos sempre à igreja? Bom, uma pregação em casa, obviamente, é muito melhor do que nada. Há grandes pregadores na internet com temas que certamente vão nos edificar. Mas mesmo assim, nós precisamos analisar por que existe a igreja e qual é o seu propósito. Na Bíblia, nós vemos que a primeira ocorrência de uma igreja, um local de adoração, foi com o povo de Israel, quando Deus os livrou dos egípcios. A ordem divina está lá em Êxodo capítulo 25. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mesmo Deus sendo onipresente, que significa que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele estabeleceu um lugar onde pudesse encontrar com o seu povo de forma mais pessoal, que é o santuário. Em seguida, após serem abolidos os rituais do santuário, Deus instituiu a igreja como lugar onde se encontraria com seus filhos. O propósito da mesma era servir e levar a mensagem do evangelho às pessoas. Em Apocalipse capítulo 14 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Como um meio organizado, a importância da igreja é animar, instruir, ensinar, levar as pessoas a estarem em comunhão com Deus. Mas será que não podemos estar firmes com Deus fazendo nossos cultos apenas em casa? Bom, tirar um tempo para ouvir uma pregação em casa é muito saudável, mas esse ato não substitui a sua presença na igreja para se envolver nas atividades dela. Muitas pessoas dizem que estão firmes com Deus, que oram sempre, que leem a Bíblia em casa. Contudo, é muito fácil a gente se dedicar à adoração a Deus quando estamos em um lugar mais apropriado para isso. Se a gente congrega apenas na nossa casa, tiramos um tempo apenas na nossa casa, sem nossos irmãos para nos apoiar, sem o nosso pastor para nos guiar,
A menor dificuldade que aparecer no nosso caminho, as circunstâncias negativas vão nos enfraquecer a nossa fé. Pensem comigo, o que acontece a uma brasa quando ela sai do fogo? Nós temos ali uma fogueira, aí uma brasa cai fora da fogueira. O que acontece com ela? Ela permanece acesa por um tempo, mas ela vai apagando aos poucos. O mesmo acontece com a gente quando a gente sai da igreja. Nós vamos esfriando na fé até que a gente apaga. Se você se sente desanimada porque a sua igreja é pequena, tem poucos membros ou por qualquer outro motivo, saiba que Jesus está presente mesmo assim. Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Mateus 18. Então, não congregar em uma igreja torna mais fácil da gente se afastar da presença do Senhor. Por isso, é recomendável que nós sigamos as instruções do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122. Amém? Nessa noite, eu convido vocês a congregar, para que vocês se sintam alegres por ir à casa do Senhor. A tarefa de hoje é para você que ainda não tem a sua igreja. É encontrar uma igreja para que você comece a congregar, para que você possa aprender mais de Deus e fortalecer a sua fé e a comunhão com Ele. Mas hoje, nessa noite, eu quero te convidar para assistir uma pregação sobre a sabedoria da mulher. E nós também podemos tornar isso um hábito saudável. Estabelecer um dia e um horário para congregar na nossa casa. Isso inclui assistir uma pregação, ler a Bíblia, orar, ouvir e cantar hinos de adoração ao Senhor. É importante que você tenha um dia e um horário para isso. Da mesma forma que você coloca todos os seus compromissos na agenda e você precisa cumprir com aqueles horários. Estabeleça um dia e um horário para congregar na sua casa. Olhar, assistir vídeos durante o dia, no momento de folga, você pode fazer isso, mas isso não é um compromisso. Estabeleça um compromisso entre você e Deus, para conhecer mais da palavra, para aprofundar mais a sua relação com Ele. O que você achou dessa tarefa? É viável para você? Se você acha que não é viável, faça um sacrifício. Vai valer a pena, porque depois você vai sentir o seu relacionamento com Deus melhorar e a intimidade com o Senhor aumentar. Lembre que é você que decide o quão profundo será o seu relacionamento com Deus, porque Ele vai estar sempre de braços abertos para te receber. Amém? Assistam agora a pregação sobre a sabedoria da mulher com o Thiago Brunet. O link está na descrição desse vídeo.